Quem não sabe nada de fisiologia, de resposta endócrina metabólica ao trauma, não sabe mexer com volume, interação artéria-ventrículo, complacência, quem não sabe nada disso, quem não sabe o que esperar do doente que está chegando no centro cirúrgico, na emergência, na UTI, não sabe, não vai entender aquilo que ele está vendo. Então, o entendimento fisiológico do que acontece com o doente, com um insulto qualquer, e aí nós vamos começar a definir que esse trauma que a gente está falando aqui não é o politraumatizado, mas um insulto qualquer que o paciente está submetido. Quem não sabe o que fazer, o que esperar, vai tratar o paciente errado ou vai interpretar as variáveis erradamente. Então, é um assunto muito tratado, muito estudado há muito tempo, né? Ali naquela linha do tempo, ali desde 1970, mas a gente sabe que os primeiros entendimentos sobre resposta endócrina metabólica ao trauma, eles datam da década de 30. Bertson, em 1932, já publicava algo a esse respeito. Foi mudando o entendimento, né? Se vocês observarem, ele fala muito sobre síndrome de sepsis, fala muito de disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, um termo hoje que ele é considerado inadequado. Veio com o Sepsis Survival Campaign desde a década de 90, mudando a interpretação. No início ele captou a ideia da CIRS, né, como se fosse a manifestação da sepsis associada a um foco. Hoje a gente sabe que isso já mudou e chegamos até o final aqui com a PICS, que é uma nova definição, que seria uma síndrome persistente de inflamação, imunossupressão e caquexia, que é o nome atual, que teoricamente vai substituir a disfunção de múltiplos órgãos e sistemas. A gente vê no quadro de baixo claramente que a CIRS e a CARS, que seria a contra-resposta, ela acontece no início, simultaneamente, nas primeiras horas de um insulto, de um pós-operatório, do atendimento de um paciente com infarto agudo do miocárdio, não interessa. Num primeiro momento, o paciente piora, é da natureza dele que ele piore, que a CIRS agrave, que haja liberação de citocina inflamatória, que haja alteração, né, de catecolaminas e ele, posteriormente, a curva decresce e ele melhora. Simultaneamente, a CARS, né, vai causar, contrabalançar com uma imunossupressão. Mas vocês percebem que ali, ó, até o dia 14º dia, tem que haver uma recuperação. Os primeiros 48, 72 horas, a gente já sabe que são as horas de praxe mais importantes, mas até o 14º dia, você ainda encontra algo de diferente, algo metabolicamente ainda descompensado ou em compensação. A partir do 14º dia, não, tem algo acontecendo de errado e a gente vai ver, como a gente está acostumado a ver nos nossos doentes internados, que é paciente que não melhora, ele piora 1% por dia, ele vai enfraquecendo todo dia, ele não fica agudamente enfermo, às vezes na UTI, às vezes na enfermaria, mas todo dia você vê que ele perde um pouco. É aquele paciente com uma evolução indolente, né, que a gente está cansado de ver. Esse entendimento que a gente vai abordar nesses primeiros dias, esse entendimento até o 14º dia ou mais até o 5º dia, que é onde a gente encontra a resposta endócrina metabólica mais forte, mais importante, e é onde a gente erra no atendimento. Então, aí era um caso clínico que a gente tinha ideia, eu vou passar ele rapidamente só para a gente poder discutir e usar ele de exemplo depois, mas um paciente em pós-operatório, 80 quilos, 47 anos, um paciente que fez uma cirurgia com câncer gástrico de ânto, fez uma gastrectomia subtotal ampliada com uma linfadenectomia, cirurgia padrão, sem intercorrências. Ele tinha uma avaliação pré-operatória completamente normal, laboratório normal, avaliação cardiológica normal, não era um paciente tabagista, nem era um paciente etilista. Vocês olham o laboratório dele, não tem anemia, né, escórias nitrogenadas normais, glicemia normal, ou seja, um paciente top para qualquer cirurgião que quer operar, um paciente sem previsão, né, de complicação qualquer que seja, tendo em vista o pré-operatório dele. Ele foi encaminhado, apesar de não ter comorbidez associada e apesar de um paciente não ter complicado a cirurgia, ele foi encaminhado para a UTI para observação clínica. 2h30 de cirurgia, poderia ter ido para o quarto, mas foi encaminhado para uma monitorização, como só ia acontecer frequentemente no nosso hospital, né? Foi prescrito uma solução salina para ele, 2 litros por dia, foi prescrito antibiótico de 8 a 8 horas, analgésico tradicional, antiemético tradicional do nosso meio aqui, né? Um protogástrico e não iniciar um anticoagulante para ele. Depois de algumas horas de observação, a gente observa ele um pouco taquipneico, sem dispneia, um paciente um pouco oligúrico, a PVC levemente um pouco baixa, um pouco taquicárdico e um pouco hipotenso. Essa é a evolução normal de um paciente no pós-operatório de UTI, ou um paciente que chega via
emergência, um paciente, por exemplo, com uma gastroenterite um pouco mais grave, uma pneumonia comunitária mais grave, que fica dessa forma aí. Um abdômen um pouco distendido, né? Um abdômen operado, que deve ter algum quadro de ilho metabólico, ilha dinâmico. O laboratório dele, depois dessas 18 horas, tem ele quase normais as escórias nitrogenadas, tem uma anemia, que é do pós-operatório, apesar de ser intercorrência, a anemia tradicional do pós-operatório, uma leucocitose, que também não impressiona a gente nada, né? Nem esse desvio aí. Uma glicemia um pouco aumentada também. Então, a pergunta que a gente faria era se essas alterações clínico-laboratoriais, elas são consideradas normais, devem ser tratadas agressivamente, não devem ser tratadas, ou são sinais de descompensação clínica. Um erro comum desse tipo de pós-operatório é tratar agressivamente essas alterações, assim como você considerá-las completamente normais. Elas são normais do ponto de vista de resposta metabólica ao trauma, de resposta ao insulto, né? Mas traduz para nós que algo deve ser feito. O agressivo ali está para caracterizar que é uma conduta errada. O paciente está tendo uma evolução dentro do esperado. Não tem ali, se observarem, uma fibrilação atrial, não tem ali um paciente em completa anúria, escórias nitrogenadas não estão muito elevadas, não está dizendo ali que o paciente perdeu a consciência, que tem uma perfusão tecidual ruim, ou seja, ele está no pós-operatório tradicional e a gente vai ajudá-lo nesse pós-operatório. Ajudá-lo nesse pós-operatório significa muita coisa. Significa, primeiro, você concluir que ele não está numa descompensação clínica, ele está naquela fase inicial de CIRS, né, somada àquela fase de contra-resposta de CAS, que é a resposta que ele deveria ter. Tá? Nós vamos ver para frente, então, um pouquinho disso aí. Então, a resposta endócrina metabólica ao trauma, ela inclui vários eixos que a gente vai poder ver na aula: catecolaminas, citocinas inflamatórias, tromboxano, prostaglandinas, radicais livres do oxigênio, alguns melhores, alguns maiores, né? Alguns se traduzem melhor clinicamente do que outros, mas todos são sinérgicos, autolimitados, todos tentam levar o paciente à homeostase. O objetivo final da CIRS, o objetivo final daquela resposta inflamatória, o acúmulo, a retenção de líquido, o estado procoagulante, o objetivo no final das coisas é trazer o paciente para o estado normal, para a homeostase, e não o contrário. Quando isso se prolonga ou quando o insulto é muito grande, a gente vai poder ver, igual no paciente com uma pancreatite aguda grave, um queimado grave, um paciente com sepsis grave, esses pacientes vão ter a resposta de CIRS também amplificada, porque é como se fosse mais de um insulto, chamado duplo impacto de Dohm. Em vez de ter um insulto, ele tem mais de um. Ele teve agressão física, ele tem a dor, tem a parte psicológica, tem a vasodilatação, por exemplo, de um queimado, tem a infecção, se for um paciente séptico, tem mais de um insulto. Cada insulto desse amplifica exponencialmente a resposta. E aí ele sai do que seria levá-lo à homeostase tradicional. Tá? Importante a gente caracterizar que essa CIRS, né, que é um nome que não vai ficar a posteriori, ela com certeza vai ser trocada, mas que hoje a gente chama de CIRS, não é sepse mais. Estou fazendo esse parênteses para caracterizar que a CIRS é a resposta inflamatória tradicional, ataque cardíaco, febre por liberação de citocinas inflamatórias, interleucina 1, 2. Né? Isso é diferente de sepse. No guideline, né, nas novas definições de 23 de fevereiro de 2016, eles claramente definiram que CIRS não é mais um critério para sepse. E esse artigo, ele claramente fala isso, que se você olhar no seu hospital, metade dos pacientes que estão internados nas enfermarias, em algum momento vão ter os critérios de CIRS, e você então teria que caracterizá-lo como séptico também. Isso é desaconselhável. Tá? Então, esse novo degrau que subiu-se na classificação de sepse ajudou a gente manter esse nome para as alterações esperadas num pós-operatório, num infartado que chega num paciente com pancreatite aguda, num paciente qualquer que está fora do seu estado normal. Tudo, como eu falei, depende do grau de agressão, presença de infecção, tempo de atendimento, comorbidez associada a medicações que usa, como todas as doenças que a gente trata no dia a dia, né? Vamos falar que os protocolos só servem no livro. Todo dia a gente faz o que está fora do protocolo, porque a gente tem que ajustar aquele paciente. Então, existem mais pathways, mais caminhos para seguir do que protocolos para copiar. Aqui não vai ser diferente.
Então está aí, como eu falei, o Cuthbert, em 1932, caracterizou duas fases. Nessa época não tinha muito o que fazer para o doente que chegava, qualquer que fosse, mas ele caracterizou claramente uma primeira fase, que ele chamou de EBB ou refluxo de ir para trás, de piorar, de metabolismo desacelerado, tá? E uma fase de fluxo, que é a segunda fase, né, que chega depois de uns 48, 72 horas, onde há melhora, onde a resistência à insulina começa a melhorar, onde há diminuição da produção de glucagon, né, onde de verdade o paciente começa com as próprias pernas se ele não teve nenhum tipo de complicação. Tá? Então as duas fases estão aí, ó, né, resumidamente, 2, 3 dias, no início hipovolemia, tem um pouco de, em alguns sítios, aumento da resistência vascular sistema, em outros sítios, diminuição a vasoplegia em alguns outros sítios, né? Redução, como eu falei, da insulina, mas desde o primeiro momento já tem hiperglicemia. É o corpo se preparando, jogando substrato energético, se preparando para aquilo que ele precisa, que é para cicatrização. Então aí os vários eixos, os mais importantes, né? Não estão em ordem, né? Eixo nervoso, citocínico, a resposta inflamatória do tecido lesado, né? A produção de endotoxinas, por exemplo, quando tem infecção bacteriana. A gente sabe que o mais importante do ponto de vista clínico do nosso dia é a resposta nervosa, a resposta endócrina e a resposta citocínica. Os demais eixos, prostaglandinas, radicais livres do oxigênio, óxido nítrico, a gente não consegue perceber claramente, a não ser em pacientes selecionados. Por exemplo, um paciente que faz um transplante de órgão, ele tem uma síndrome de isquemia-reperfusão. Um paciente que está infartado e que é trombolizado ou que é reperfundido, um paciente com trombose mesentérica que é reperfundido, e a gente quer ver esse paciente lá. Ele faz arritmia, ele piora clinicamente nas primeiras horas pela redistribuição, pelo washout que faz de radicais livres do oxigênio. Então, em algumas populações, paciente que tem, por exemplo, um aumento daquela enzima, né, NO sintetase induzível, ele vai ter mais vasodilatação, inclusive vasodilatação pulmonar. Então, é um paciente que fica com a água extravascular pulmonar aumentada, mas são situações extra. Os eixos mais importantes são esses aí que a gente falou. Como eu falei, os eixos são simultâneos, né? Eles se superpõem, às vezes parece até paradoxal, algo leva para cima, o outro leva para baixo, ou alguns aumentam algumas citocinas inflamatórias, outros diminuem citocinas inflamatórias, não interessa. No final das contas, o que está fazendo é uma contraposição para levar a homeostase, a gente vai poder passar e ver alguns deles aí. Então, a resposta inicial que a gente vê é isso aí. Quando lesa o tecido, né? Quando a gente vê um tecido lesado, e aí é um erro você achar que o tecido lesado é só aquele cortezinho que você vê. Imagina um queimado, tem uma área extensa de lesão. Tá? Imagina um paciente com sepsia, uma área extensa de lesão, de endotoxina lesando, né, endotélios, lesando túnicas íntimas, não importa. Mas é naquele local inicial onde vai haver migração de polimorfos nucleares, macrófagos, onde os monócitos vão virar macrófagos, onde vão sinalizar uma série de complementos e outras proteínas, né? Essas famosas integrinas, agora selectinas, proteínas de adesão celular, vai haver a quimiotaxia nesse primeiro momento, nesse sítio de inflamação, nesse sítio de lesão que vai se dar o processo inicial de ativação da inflamação. É naquele sítio inicial que há a liberação de óxido nítrico, que há a liberação de citocinas inflamatórias, que há a quimiotaxia de neutrófilos, e é ali que, se a lesão é muito grande, isso fica exponencial e o paciente fica sob risco de vida. Se é algo muito limitado, você cortou com a faca na sua casa, esse processo todo autolimitado não vai te gerar nada além de dor e um processo inflamatório restrito ali uns 3, 4 dias. É importante notar que no início do processo, né, há vasodilatação. E logo a vasodilatação leva tecido inflamatório, leva célula de defesa, leva tecido imune, né? Vai colaborar para a produção de cicatriz e vai colaborar para a proteção daquele sítio lá. Logo depois há a vasoconstrição para controlar o sangramento, mas essa vasoconstrição, essa posição de plaqueta que a gente vê para parar o sangramento, ela é superficial. Ali embaixo, os tecidos estão subjacentes, o processo está muito mais ativo do que parece aquela crosta que fica para parar o sangramento. Isso é pouco.
A ativação que as plaquetas, os endotélios e todo esse processo que eu falei de macrófago, mastócito, dá, ele é muito maior. Tá, os radicais livres de oxigênio, como eu falei, importantes nesses quadros de isquemia e reperfusão. E está aqui o estímulo que é o mais comum, não é o único. O estímulo mais comum, mais estudado é o da dor, o insulto mais comum, mas nem de longe é um insulto, né, único, exclusivo. Quando é a dor, é um insulto mais importante, né, as fibras mielinizadas A, mais rápidas, não mielinizadas C, mais lentas, vão levar pelo corpo noção da medula, vão levar para o sistema nervoso central e informação. Uma dor não tratada, por exemplo, tem vários sistemas enzimáticos de amplificação da dor na coluna. Um muito estudado, o NMDA, ele amplifica a dor. Uma dor não tratada, ela se multiplica, ela vai aumentando. Tanto é assim que a gente ensina para o nosso doente, não deixa a sua dor aumentar, trata ela pequena, porque ela vai ficar mais forte. Além disso, essa informação de dor que vai subir, ela vai já, antes de chegar no hipotálamo, que é o grande integrador de aferências que chegam do corpo, ela já vai ativar a substância reticular e já ali, né, vão chegar informações quimiorreceptores, osmorreceptores, dependendo do tipo de insulto que aconteceu, mas já tem a primeira resposta. Uma resposta rápida, que não depende do córtex, que não depende do sistema límbico, né? Alteração do tônus vasomotor, taquicardia, taquipneia, vasoconstrição esplâncnica, vasoconstrição esplênica, já é o preparo que o corpo faz para aquilo que ele não sabe que vem logo depois. Foi uma coisa muito autolimitada, um insulto autolimitado, rapidamente ele volta ao estado que estava antes. Se não, já é uma primeira resposta para dar tempo das outras vias, dos outros eixos, eles chegarem, né, mais lentamente a fazer a função, a substituírem. Tá? Então, os mediadores do sistema nervoso, olha só, eles aumentam 3 a 4 vezes nas primeiras 24, 48 horas, gente. É uma ilusão você achar que esse paciente aí, depois de um insulto, vamos imaginar um paciente esse de pós-operatório de grande, cirurgia de grande porte, ou um paciente séptico, imaginar que aquela catecolamina que você está dando, aquela noradrenalina que você está dando, ela é o ó-borogodó, digamos assim. Está circulando adrenalina e catecolamina desde um primeiro momento, nem chegou o estímulo direito lá em cima no cérebro e já tem. E aí começam os erros. Porque vocês já estão mais velhos já não são mais só estudantes, já passaram, vocês têm que entender que muito das coisas em protocolo são escolhas feitas por especialistas, mas o nível de evidência ele é muito baixo. Então, quando você pega um paciente desse que está lá internado, que está, nesse caso clínico, um pouco hipotenso, um paciente que está com a PVC um pouco baixa, e aí você escolhe dar uma noradrenalina para ele, porque o CEP Survive Campaign fala para dar uma noradrenalina, por exemplo, isso é uma decisão quase arbitrária. A Cochrane tem um trabalho recente mostrando que, quando você compara todos os vasopressores, nenhum se mostrou efetivamente redutor da mortalidade. Eles são iguais. A diferença está em quê? Saber escolher para qual paciente se vai dar qual vasoconstritor. Então, por que o CEP Survive Campaign escolheu a noradrenalina? A escolha dela, quando você vê um especialista falar, é uma escolha bem arbitrária de escolher a noradrenalina. Mas ele tem certa razão de ser. Na hora que você interpreta esse quadro todo aqui, você percebe o seguinte: a sua intenção de dar a noradrenalina é receptor alfa-1, não é isso? Você quer aumentar a pressão arterial. Isso é pouco. A fenilefrina, a adrenalina, né? Elas agem também lá, assim como a noradrenalina. A adrenalina é tão boa quanto a noradrenalina em agir no receptor alfa-1. Então, por que eu vou usar a adrenalina? Por que eu não uso a adrenalina ao invés da noradrenalina? Então, a noradrenalina tem umas particularidades e ela foi escolhida por causa disso. Por exemplo, ela não age só em receptor alfa, igual a fenilefrina só age em receptor alfa-1. O anestesista adora dar a fenilefrina. Ele está vendo aquele momento de 2, 3 horas, ele quer aumentar a pressão só. É um erro. Tudo bem. A noradrenalina age em alfa-1, tanto quanto a fenilefrina, mas age em beta. Qual que é a vantagem de agir no receptor beta?
Agindo no beta-1, ela aumenta a contração do coração, não é isso? Age em miócito. A noradrenalina é capaz de aumentar o débito cardíaco sem aumentar a frequência cardíaca, só agindo em miócito. Então ela é melhor do que a adrenalina, porque a adrenalina só aumenta o débito cardíaco, aumentando a frequência cardíaca. A noradrenalina não age em receptor, ou age pouco em receptor beta-2. Qual é a vantagem? A adrenalina age muito em receptor beta-2. Isso no tecido esplâncnico gera muito lactato. Você vai perder o seu parâmetro de sepse, por exemplo. Lactato está alto, está baixo. Então tem vantagem da adrenalina. E o acoplamento do ventrículo com a artéria, com a aorta principalmente, ele é melhor com a noradrenalina, porque ela age no alfa e age no beta, ao contrário da adrenalina. Então ela foi escolhida por um motivo. Mas você, no seu paciente, você pode ter um outro propósito e escolher uma outra droga. É isso, basta ter experiência. Usar a vasopressina, ela é melhor do que a noradrenalina? Não, não é melhor do que a noradrenalina, entendeu? Ela é usada na intenção de não aumentar muito a dose da noradrenalina. Você limitar, já que ela age num receptor não adrenérgico, ela age no receptor dela, principalmente os receptores V1, o V1A seria o mais importante, você estaria mantendo um tônus vasomotor através de uma outra via e diminuindo a utilização de catecolamina. Funciona bem no papel. Quando você vai estudar, vai ver que não alterou a mortalidade. Dá noradrenalina em dose alta ou dá meio a meio noradrenalina com vasopressina, no final das contas, quase a mesma coisa. Então, esse entendimento do que faz e aonde age, ele vai ser muito importante para você, nesse momento, esse paciente seu que está com a resposta endócrina metabólica. Você não pode ter a ilusão de que você vai dar uma noradrenalina para esse paciente, uma fenilefrina no intraoperatório, uma vasopressina e achar que ele está agindo exclusivamente no alfa-1 para aumentar a pressão arterial. Está fazendo muito mais. Tá? Olha aqui. Taquicardia, captação de sangue de áreas de reserva. Isso aqui é uma coisa muito interessante, a gente esquece. O que faz manter a pressão arterial no corpo, o sangue que faz manter a pressão arterial, o volume circulante, que a gente chama de stressed, ou seja, o volume que estressa a parede, que empurra a parede, é só 25%, 30%. O resto do sangue nosso não está fazendo nada. Está quieto lá em vaso de capacitância, só 25%, 30% do que a gente tem está empurrando o vaso para o lado e colaborando, né? Ou seja, está estressando com a parede. Quando você ativa o sistema nervoso simpático, você consegue de 10 a 18 ml por quilo de sangue. O vaso de construção esplâncnica e esplênica autotransfunde o doente, num paciente de 70 quilos que está falando aqui, em aproximadamente 700 ml. Por isso que hoje a gente fala que dar o vasopressor precoce é bom. Em vez de encher o tanque dele de líquido, igual a gente fazia no passado, e deixar para posteriori. Você dá o vasopressor no início, você está autotransfundindo sangue, você está indo lá no tecido esplâncnico, cutâneo, esplênico. Está ajudando o quê? Estou ajudando a resposta endócrina metabólica dele, que já faz isso. Bom? Além disso, vocês vão olhar ali, glicogenólise, gliconeogênese, proteólise, aumento de secreção de hormônio tiroidiano, está lá, que regula os glicocorticoides, são regulados pelos glicocorticoides. Isso é uma coisa muito interessante. Então, eu respondi antes, né? Em relação ao vasopressor, se eu uso ele precoce, eu não uso precoce, não deve ser administrado tardiamente, somente deve ser dado após a infusão de volume. É o que eu falei, hoje a gente usa o vasopressor precocemente. Vários trabalhos, para dar menos líquido para o doente, para ele ajudar não somente no alfa-1, e é por isso que se usa mais a noradrenalina. Ela vai ajudar outros vasos de capacitância, ela vai melhorar a contratividade miocárdica. Então, você está olhando o paciente como um todo. Né? Tem um paciente internado, às vezes, em UTI, que eu vejo assim, vamos usar a vasopressina, vamos usar a terlipressina. A terlipressina já foi estudada para substituir as catecolaminas. E muita vasoconstrição esplâncnica, não deu certo, mas também não decidiram a dose. A medicina vai mudando e a gente vai acompanhando, mas o estado da arte hoje é esse. Então, está aqui, ó, olha lá.
diminui a duração da hipotensão, né? O atraso aumenta a mortalidade, você melhora a microcirculação. Tem trabalhos mostrando que no rim, por exemplo, o rim é um regime de pressão. Ficar vasoplégico para o rim é muito ruim. Então, a sua hipotensão por vasoplegia num pós-operatório, por causa de um catéter peridural que foi colocado, ou porque o paciente está grave, é muito ruim. A noradrenalina, que no passado a gente falava, não, vai piorar a função renal desse doente, vai fazer vasoconstrição. Preciso de vasoconstrição. É a vasoconstrição da artéria aferente e eferente que faz filtrar. Se não tiver isso, não filtra nada. Ficar hipotenso é muito pior para o rim. Muito pior é dar volume para o rim, principalmente se você vai dar volume de um líquido cheio de cloreto, que a gente fala, né? Que seria a solução salina que é a mais usada. Então, dá noradrenalina precocemente ou um vasopressor precocemente é bom para o doente. Está aqui os vários locais onde você consegue identificar o sítio de ação. Então, nós temos lá os receptores celulares, os tradicionais, os adrenérgicos, os da vasopressina, e agora está saindo os da angiotensina. Logo, logo, vocês vão estar na lida aí e a gente vai ter angiotensina para administrar nos doentes em um outro receptor, né? Estou falando de dar nora, estou falando do estímulo simpático, que ele é importante, ele vai pegar sangue das áreas de captação, e isso faz parte da resposta endócrina metabólica ao trauma, mas o exagero da estimulação do sistema nervoso simpático faz com que o receptor fique hiporresponsivo. Então, isso tudo tem um limite. E hoje a gente já começa a dar beta-bloqueador, dar dexmedetomidina, clonidina para os pacientes que estão taquicárdicos. Uma coisa que até pouco tempo a gente não fazia, uma coisa que, uns anos atrás, aí, se a gente fizesse isso, já ia preso, perdia o CRM. Por quê? Porque um paciente está taquicárdico, um paciente que você está dando noradrenalina para ele, está dando vasopressor e estou agregando um beta-bloqueador para esse doente, de curta duração, um landiolol, um breve block, que é o esmolol que a gente usa para controlar a frequência, porque eu sei que se eu hiperativar o adrenérgico dele, se eu hiperativar o simpático desse doente, ele não vai responder a catecolamina. Por isso que eu chego na UTI, às vezes está muito taquicárdico, vamos dar um beta-bloqueador. Não, Cleber, mas dá o beta-bloqueador, mas está tomando adrenalina. Não tem problema, vamos dar o beta-bloqueador para ele. Aonde o hospital mais rico, a gente já tem trocado às vezes fentanil, midazolam, trocado pela desmetilomidina para quê? Controlar a resposta simpática do doente, ainda que seja uma resposta endócrina metabólica ao trauma. A resposta endócrina, como eu falei, então, ela vem junto ou logo a seguir da resposta nervosa, simpática. É isso? O hipotálamo é o principal centro integrador das aferências, vem informação de todos os lados, né? E ele vai mandar a informação para a hipótese que vai seguir em frente. De todos os hormônios, de todos, FSH, LH, hormônio do crescimento, o mais importante são os glicorticoides, modulam a resposta às catecolaminas, não é isso? Agem na quimiotaxia, também vão levar lipólise, proteólise, gliconeogênese, tudo no corpo, no insulto, leva à hiperglicemia. Um paciente em pós-operatório de cirurgia cardíaca, e alguém fala assim, pô, está bem, ele está com a glicemia normal e não está taquicárdico, ele está morrendo. Ele tem que fazer taquicardia, a não ser que você esteja dando beta-bloqueador para ele. Ele tem que fazer leucocitose, é isso? Ele tem que ter hiperglicemia, é a gente que controla naquele 140 e 180 de glicose sérica. Ele tem que fazer isso. Todas as respostas, a catecolamina, a citocina inflamatória e a endócrina levam a hiperglicemia, leva a proteólise. Aí chega alguém na UTI e fala assim, você está nutrindo meu pacientinho aí para ele ganhar um dinheiro, está ganhando um dinheirinho, nutrindo ele e ele não engorda. Não é para ele engordar, é para ele perder peso, é para ele consumir massa muscular, é para ele ter lipólise, é para ele ter hiperglicemia. Essa é a resposta normal das catecolaminas, que a gente viu ali atrás, do glicocorticoide, e ali na frente a gente vai ver o fator de necrose tumoral, interleucina 6, interleucina 1, interleucina 2, isso é a resposta normal. A gente ajusta para que a resposta não seja exagerada, para que a frequência não seja muito alta, para que a pressão não fique nem muito baixa, a gente ajusta dentro de um limite, para que a glicose fique dentro do aceitável. O hormônio do crescimento, apesar dele ter uma função de anabolismo, esse anabolismo não é visto nesses pacientes, porque o catabolismo ele é muito superior. Enormemente superior. Mas olha ali, glicogenólise, neoglicogênese, hiperglicemia de novo. É o corpo, né, deixando substrato energético para cicatrização
para usar para função imune, quer que seja. Tireoide, como eu falei, não é muito importante, às vezes elas se alteram. De tudo isso aí, o T4 é importante, já que o T4 livre ele tem que estar normal ou um pouquinho baixo. O T4 livre muito baixo é um fator preditor de mortalidade e às vezes eu falo, pede aí na UTI, porque é um exame barato. E ele é um preditor. Você pegar um paciente, qualquer que seja, que não seja hipotiroideu, e que se você usar o T4 dele estiver muito baixo, você pode falar com a família que o risco dele é um risco maior, assim como se tiver com um PCR maior que 150, você também vai falar, certo? Resposta citocínica também, são as famosas interleucinas, são os que mais são estudados hoje, tá? Efeitos pleiotrópicos paráquinos e autóxicos, age na própria célula do lado e age à distância e tem efeitos diferentes em células diferentes. Tem vários tipos de interleucina, contando aí os interferons, fatores de crescimento, fatores estimuladores de colônia e assim vai. Alguns são pró-inflamatórios, outros são anti-inflamatórios. Alguns duram mais, outros duram menos. Alguns são mais importantes do que outros. Esses, está faltando a interleucina 2 aí, mas são os mais importantes. Durante muito tempo se pesquisou o que dava miocárdio e depressão na sepse. A gente aprendia que algo causa uma miocárdio e depressão. E aí descobriu que era o fator de necrose tumoral. E aí criaram anticorpos monoclonais contra o fator de necrose tumoral e usaram nos pacientes sépticos. E em vez de melhorar, piorou. Mais gente morreu. Por quê? Porque o fator de necrose tumoral ele não faz só miocárdio e depressão. Ele integra todo esse eixo aí de forma importante. Ele não tem só essa função. Interleucina 1 e a 2 dão febre. Até hoje, a gente pergunta em prova, o que causa febre no pós-operatório? Alguém grita lá, telectasia. Isso da época eu tinha cabelo, Interleucinas, quem causa febre no pós-operatório é a resposta endócrina metabólica. Interleucina 1, 2, principalmente, as outras também podem causar. Quando eu falei que o fator de necrose tumoral, olha lá, aumenta a permeabilidade, aumenta o metabolismo basal, tem um efeito conjunto com glicorticoides, com as catecolaminas, Também, se vocês olharem a lipólise, capta aminoácido do intestino, proteólise, ou seja, age conjuntamente. Ele vai fazer com que aquela vasoplegia que a gente vê no nosso paciente mais grave lá, ele é um dos responsáveis, além de estar junto com a interleucina 1 e 2 para febre também. Interleucina, tá aí, a 1 e a 6. A 6 tem uma importância fundamental, porque ele é a maior responsável pela reação de fase aguda. Quando a gente pega um paciente que ele para de produzir proteínas estruturais para produzir globulinas, metaloproteinases, antitripsina e assim vai, isso aí é obra principalmente da interleucina 6. E aí o cérebro é cheio de interleucina 6. Então um paciente que está andando de bicicleta e bate o pedal no meio fio e bate só a cabeça, e aí a gente coloca ele para nutrir ele nas primeiras 24 horas, alguém chega e fala, pô, mas ele só bateu a cabeça. Eu tenho certeza que esse paciente com esse TCE é único, sem nenhum outro fator agravante, ele vai evoluir com uma reação de fase aguda e ele vai parar de produzir proteínas, albumina, proteínas estruturais. E é preciso nutrir ele precocemente. Eu não consigo evitar o catabolismo. A medicina não inventou nada para inventar o catabolismo, que o fator de necrose tumoral, que a interleucinas, outras glicocorticoides e catecolaminas fazem. Não inventou nada, mas a gente atenua nutrindo o paciente precocemente. Está aí a reação de fase aguda, está aí A1, fator de interferon gama, fator de necrose tumoral e principalmente a interleucina 6. Tá? Então, resumindo, com essa resposta endócrina metabólica, o que o corpo tende? Ele tende a ficar um pouco mais taquipneico, igual o nosso paciente do caso lá, ele tende a ficar um pouquinho mais hipertérmico. A temperatura do corpo é de 37 mais ou menos meio, ou seja, vai de 36,5 a 37,5. Febre é acima de 38,3 por definição. Quando alguém fala comigo que está subfebril, eu entendo que ele está ali acima do 37,5 antes do 38,3. Tá? Tende a hiperglicemia, a leucocitose, aqueles 18 mil leucócitos no pós-operatório do meu doente com 6% de bastões, aquilo não é nada. Espera um apendicite, vai para mais de 20 mil, eu nem colho o exame no pós-operatório, porque eu sei que vai estar alterado. Não significa nada para a gente. É da resposta normal. Fica um pouco taquipneico, PCO2 um pouco mais baixo, também é da resposta lá, começando na substância reticular, não é isso?
Já estamos já indo para o finalzinho já lá. E o que eu dou de volume? Dou solução fisiológica, que é um nome muito ruim, soluções balanceadas, que inclui o ringue lactato, o plasma light, que é um novo, tem aí. Me baseio na PVC daquele doente, está 4 de PVC, me baseio na PVC, né? Ou tento manter uma diurese que me deixe mais tranquilo. Né? Então a gente sabe hoje, botei 2 artigos de exemplo só, a gente sabe hoje que volume demais. Balanço positivo faz mal para o doente. Quanto mais positivo, maior a mortalidade, maior o edema de testício, maior o edema de alça, se é um paciente operado, maior o edema pulmonar. Então, todo balanço positivo é ruim. Soro fisiológico, de fisiológico não tem nada, né? Devemos chamar de solução salina. Ele tem esse nome de soro fisiológico porque em 1800 bolinha, quando foi criado, eles achavam que a tonicidade do plasma era 0,9%. E aí o Hartog-Hamburger criou esse nome, falou que é o soro fisiológico, que tinha a mesma tonicidade do plasma. Hoje a gente sabe que a tonicidade é 0,6%, não é 0,9%. De outra forma, quando você olha o frasco, ninguém de vocês leu o frasco do soro fisiológico, solução salina, está lá, pH 4,5 a 7. Então tende a acidose metabólica, não é isso? Ele desvia o quê? A diferença aniônica. Quanto mais cloro tem, mais negativo tem, é cátions menos ânions. Se você aumenta os ânions, aumenta o cloreto, aumentando o cloreto, algo tem que aumentar para manter a diferença aniônica. O que aumenta? O hidrogênio. Por isso o paciente faz acidose quando você faz muito soro fisiológico para ele. Cloreto faz mal para o rim, a gente deve evitar. Ainda usamos muito. Eu não sei porque a gente não passou a usar mais ringue lactato até hoje, ou ringer simples, mas estamos nesse caminho. Em relação a PVC, a PVC de 4, PVC é um péssimo guia de objetivo, ou seja, você não pode usar a sua PVC como variável única, nem usar ela como um objetivo. Eu quero que fique 10, quero que fique 12. Ele é um sinal para você, junto com a diurese baixa, junto com a perfusão, junto com a pressão arterial. Sempre fala, pega o Guyton. Lá no Guyton está escrito assim, que o retorno venoso é igual pressão arterial média menos PVC. Ou seja, se você aumentar PVC demais, ao contrário do que o leigo acha, você não está aumentando o retorno venoso não, gente. Inicialmente isso acontece, mas depois, baseado na equação, o seu retorno venoso vai diminuir. Encher o tanque de líquido do doente significa o quê? Diminuir o retorno venoso dele. O seu objetivo da líquido do paciente não é aumentar a PVC dele, é aumentar a pressão arterial. O melhor respondedor de volume é aquele que você fez, estava com 4 de PVC, estava com a pressão arterial média de 60, eu fiz 15 ml de solução salina, de ringue lactato. PVC, continua 4, 5. E a pressão arterial? Ó, a pressão aumentou. Beleza. É isso que eu quero para o meu doente. Tá? O paciente que fica e tende a uma hipovolemia, e é por isso que o corpo segura líquido, então, cateter nasogástrico, barriga aberta, né? Fica perdendo calor, perde líquido, é a ventilação mecânica no paciente, ou porque está na UTI, ou porque foi do anestesista, é a febre do doente, é líquido que você aspirou, ele tende a perder líquido. Anemia, sangramento. Então, o que o corpo faz é segurar líquido. Ele usa o hormônio antidiurético, a indução anestésica é um potente indutor de hormônio antidiurético, e quando você intuba um doente na UTI, dá lá o fentanil, o midazolam, um bloqueador neuromuscular, você vai induzir a produção de hormônio antidiurético. Então você tem que saber que naqueles primeiros momentos de pós-operatório, de intubação, esse paciente não vai urinar. Isso é uma resposta normal. Tá? Além do hormônio antidiurético, né, você também tem o quê? O estímulo da renina. O paciente está hipovolêmico, a carga de sódio está alterada na mácula densa. Então aquele processo, renina, angiotensina, aldosterona, ele vai reter água. Agora ele não vai reter água só livre mais, ele vai reter água através da retenção de sódio, vai perder potássio. Por isso que a gente fala às vezes, esse paciente é em pós-operatório, destruição celular, vai perder potássio. É um paciente grave, vamos ver como é que está o sódio dele. O sódio está muito alto, às vezes é porque está perdendo potássio, é uma resposta fisiológica do corpo. Faz parte disso. Tá? Outras medidas de conservação de volume, além de reter água livre, como eu falei, é jogar do tecido esplênico, esplênico, da pele, jogar líquido
que não está estressado, unstressed volume, jogar ele para dentro da luz. Tá certo? O corpo já faz isso. As catecolaminas que nós infundimos só vão ajudar. Quantas vezes eu chego na UTI e falo, eu posso estar anêmico, tadinho, mas não está exteriorizando nada. Isso é o tradicional, não é isso? A raridade do século XXI é você chegar na UTI e tem alguém esguichando sangue para fora. No mundo normal hoje é o quê? É anemia por hemodiluição, por depressão medular. Alguns tipos de bactéria inibem até a glicose 6-fosfato-desidrogenase, Klebsiella, hemófilos, tende, dependendo da infecção, até a anemia. Há uma diminuição até da síntese, né, da produção de eritropoetina, ou seja, o paciente tende a anemia. Quanto mais grave, quando ele vai passando daquele 14º dia, isso tende a acontecer isso. Lembra, todo paciente inflamado tem mais ferritina e menos transferrina. Não é isso? Todo paciente inflamado tende a ter mais ferritina, mais estoque. E o estado procoagulante. Aquele paciente ali na prescrição inicial dele, a gente viu lá, e o cara falou, não vou dar anticoagulante não, porque pode sangrar. Não, completamente errado. A gente faz uma hepatectomia, assim como a anestesista falou que aquele catéter peridural está liberado, que ele pode, a gente faz anticoagulante para operar o doente. Anticoagulante profilático não causa sangramento nenhum. Se você está dando um anticoagulante para o paciente de forma profilática, porque o estado procoagulante dele te diz que ele é um paciente de risco e ele sangra, você tem que procurar outro fator. Tem alguma coisa acontecendo, ou técnica operatória, mas pode ser um outro fator, né? Uma outra comorbidez associada, uma outra medicação que o paciente está tomando. Tá? Mas ele tende a um estado procoagulante desde o primeiro momento que tem a agregação plaquetária lá no tecido lesado. Desde aquele primeiro momento ele tende a um estado procoagulante. O cara veio dar uma aula lá e ele me falou pra gente que no MGM, lá em Boston, ele cansou de botar telinhas para estimular, dá um anticoagulante, dá um anticoagulante, dá um anticoagulante. Aí todo mundo pulava o anticoagulante, não estava nem aí. Isso acontece em todo hospital, nos nossos também. Você bota lá, ninguém nem lê aquele negócio. O que ele fez? Ele conseguiu a autorização lá e o anticoagulante ele sai em todas as prescrições. É você que tem que suspender. Aí o problema é seu. Então, se é de criança, de adulto, se é hemorragia dentro da cabeça, se é pancreatite, não importa. Todas as prescrições sai o anticoagulante profilático. Ele inverteu a situação. Agora é você que tem que suspender e tem que justificar a hemorragia intracraniana. Né? Você vai ter que ser mais proativo, não adianta passar a telinha para frente, mas não. Já vimos isso aí, há uma disponibilidade de substrato, há lá, de novo, glicogenose, neoglicogênese, proteólise, lipólise, a gente não vai ficar repetindo isso aí, mas tudo pode disponibilizar substrato. Se vocês olharem ali, há uma produção aumentada de cetona para o cérebro, já que tem uma resistência à insulina, que a gente sabe que acontece, tanto na primeira fase quanto na segunda fase. Tá? Mas, em geral, ela é bem temporária. E aí, para a gente concluir, né, que para entender o que a resposta endócrino-metabólica e colocar ela no seu doente, você precisa de entendimento disso tudo. Isso tudo de informação. Quando alguém me pergunta assim, vou dar volume para esse paciente ou vou dar noradrenalina? Eu baixo a frequência cardíaca dele, quando a primeira coisa que passa na minha cabeça são esses quadrinhos aí, ó, todos. Como é que está o lactato? Como é que está a saturação venosa mista? Como é que está o gap de CO2? Aqueça o paciente. Como é que está a analgesia? Está sentindo dor? Por que está taquicárdico? Não é simples. Não é simples. Mas você tem que entender que todo o processo começou fisiológico, você só traz ele, não normaliza ele. Traz ele para o que você quer, sem exagero. É só. Obrigado.